muita alegria que eu tenho a oportunidade de estar falando aqui. E vocês vão me conhecer sempre como irmão do livro. Eu sempre falo do livro, irmão. E eu quero hoje falar sobre o valor do livro. Quanto vale um livro para o irmão? É isso que eu quero refletir aqui hoje. E eu espero que os irmãos me acompanhem nessa minha empreitada. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25, os versículos de 14 a 30. Hoje não vai ter jeito, né? Vamos ter que abrir a Bíblia mesmo, porque a gente não vai ter o apoio aqui do nosso projetor. Eu acho que é uma benção, porque se eu for falar de livros, você vai ler o livro. Então, eu acho que reforçou aí o que eu queria fazer. Todo mundo já encontrou? Eu vou ler e o irmão vai acompanhando, por favor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que me deu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor disse: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o que é uma parábola? É uma situação do cotidiano do povo judeu e que Jesus usava para ensinar uma verdade espiritual. Então a parábola é algo comum a quem era daquela época. Todo mundo que ouvia sabia o que estava acontecendo. Então, quando a gente fala de parábola, é uma situação do cotidiano daquela pessoa e que ela entenderia uma verdade espiritual com uma facilidade maior. Se Jesus usasse outra coisa, talvez eles não entenderiam. Então, a parábola dos 10 talentos é muito fácil para o judeu entender, porque ele vivia aquilo ali. Nós que não somos judeus e estamos numa época muito distante, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Qual que é a primeira questão? Talento
é uma soma de dinheiro. E a gente pesquisa e a gente observa que era mais ou menos 15 anos de salário de um trabalhador comum no tempo de Jesus. Imagine, salário mínimo de R$ 1.500 por mês, multiplicado por 12 meses, multiplicado por 15 anos. Vai dar uma soma considerável? Então, quando o Senhor entrega um talento para alguém, irmãos, não é R$ 1. É uma quantidade de dinheiro muito grande mesmo. Aí eu pergunto para os irmãos, qual foi o principal talento que Deus te deu? Pensa o primeiro de todos. Vamos abrir 1 Samuel 2,6. Lá vai estar dizendo o talento que Deus te deu. É o primeiro de todos. Quem achou pode ler para a gente. O Senhor que tira a vida a dar, faz descer a sepultura e faz tornar a subir terra. Então, irmãos, qual que é o primeiro talento que Deus te deu? Vida. A sua vida. E pela parábola, é R$ 1? Não, é uma quantia imensa. E eu acho interessante que esse servo que ganhou um talento, ele ganhou tudo, porque a vida é extraordinária, ela é imensa, ela é muito grande. Então, se Deus te deu a vida, a gente tem uma pergunta a fazer. Qual que é? Como devo viver minha vida? Sim ou não? Porque percebe que o dono da parábola aqui deu os talentos e foi embora. Ele não ficou prestando atenção em nada do que os servos estavam fazendo. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele te dá a vida e te pergunta: como você vai viver? E é interessante que o que ganhou 5, ele ganhou a vida, mas ele também ganhou mais 4. E eu acredito, irmãos, que esse 4, ele não ganhou assim, ele desenvolveu. O que ganhou 2, ele ganhou a vida e desenvolveu o outro. Infelizmente, o último servo, ele só tinha a vida. E aí a gente pergunta assim: todas as coisas da vida, a gente precisa aprender. Então, o que ganhou 5, ele ganhou a vida e aprendeu outras 4. O que ganhou 2, ele tinha a vida e ganhou e desenvolveu a segunda. Agora, o que ganhou uma só, o que ele fez? Ele não aprendeu mais nada. Ele simplesmente pegou a vida dele e enfiou dentro de um buraco. É interessante Jesus falar assim, né? Tem pessoas que estão abrindo um buraco muito fundo e estão enfiando o talento delas ali. E aí vai render alguma coisa? Não vai. Não vai. E aí eu coloquei aqui, 4 talentos que a gente precisa desenvolver, além da nossa vida que Deus nos deu. O primeiro é a cultura. Irmãos, cultura é um talento que todos nós temos que aprender para poder viver bem aqui. Eu vou dar um exemplo. O que é pão de queijo? É um alimento dentro de que cultura? Mineiro. O dia que alguém te deu um pão de queijo, ele te ensinou a cultura mineira. Te apresentou. Ele te ensinou. E depois desse dia? Aonde tem pão de queijo, o que a gente faz? É impressionante, eu trabalho num lugar que recebe gente do mundo inteiro. A primeira coisa que eles cobram é o pão de queijo. Eu vou aí visitar vocês, eu estou saindo da China, eu quero pão de queijo. Está vendo esse talento? Um nosso. Chega para o irmão, paz do Senhor. É uma outra cultura, só que não é uma cultura mineira, é uma cultura o quê? Evangélica. Quando eu falo desse cumprimento, é porque eu recebi esse cumprimento de alguém, desenvolvi esse talento e chego para alguém e falo. Então, o que é cultura? São experiências
passam de geração em geração e que mantêm a unidade de uma comunidade. Por que eu posso falar que a gente faz parte do povo de Deus? Porque eu chego para o irmão e falo, Senhor, né? E isso vai identificando a gente, vai dando talento para a gente. A gente vai vivendo de maneira com sentido. Da mesma forma que eu falo do frango com quiabo. E as culturas, irmãos, elas são riquíssimas. São riquíssimas. Só que você precisa fazer o quê? Se desenvolver nelas. Para comer é tranquilo, não é? Mas tem outras coisas da cultura que a gente não aprende comendo. A gente aprende o quê? Outro talento, irmãos, ciência. Diferente de cultura. Essa, infelizmente, a gente precisa ver livro. Né? O que é ciência? É você explicar alguma coisa que existe no mundo pelas causas. Né? A cultura me deu pão de queijo, mas quais são os ingredientes que eu uso para fazer? Eu já estou tendo ciência. Eu estou explicando as coisas pela causa. Esse talento não nasceu com você. Da mesma forma que o que ganhou 5 também, ele só nasceu com 1. Mas o que ele fez ao longo do tempo? Ele foi desenvolvendo esse talento. Um outro talento, irmãos, religião. É um talento raríssimo e que faz muito bem. A gente não tem que se desenvolver na religião? E aí a gente usa o quê? Um livro. Toda vez que eu estudo, eu estou desenvolvendo esse talento. E as pessoas definem religião da seguinte forma: a busca do Deus Criador a partir de Jesus Cristo. É um talento que todo mundo deveria o quê? O servo que só tinha vida e colocou dentro do buraco, ele conseguiu desenvolver o talento da religião? Não conseguiu. Infelizmente, não conseguiu. O último aqui, a nossa igreja é abençoada. Arte. Arte, gente, é um talento poderosíssimo, riquíssimo que Deus nos dá. Quando estamos em coral, estamos com arte? Sim ou não? Sim. Né? Quando estamos vendo um teatro, igual aquele que aconteceu de sombras, aquilo ali é uma arte? Sim, é uma arte. Quando a irmã Estela declama uma poesia, olha os talentos que essa igreja tem. Com certeza, não fizemos igual o servo que enfiou o troço dentro do buraco. Aqui tem arte musical, arte poética, arte teatral, retórica. Né? Retórica é uma arte impressionante. É o poder de falar de tal maneira que você consiga convencer a outra da verdade. Quantas pessoas têm a retórica aqui como uma bênção, irmão? A ponto de 5 minutos que você escuta, você fala, está certo o que ele está dizendo. Porque é uma arte também. Então vamos recapitular. 4 talentos que você precisa desenvolver: cultura, religião, arte e ciência. O servo que ganhou 5, o que ele fez? Ele multiplicou. O que ganhou 2? Ele multiplicou também. E é interessante, irmãos, que a vida é dada por igual. Todos nós recebemos a vida. É o maior talento de todos. Porque sem vida não tem mais nada. Né? E aí eu te pergunto, aonde a gente aprende essas coisas? De duas formas. Experimentando, né? Eu vou lá e como um pão de queijo. Né? Experimentei. Ou lendo o livro. Porque o livro vai contar a experiência de quem já comeu um pão de queijo. E aí você, com a sua memória, com a sua criatividade e com a sua imaginação, vai fazer o quê? Reproduzir essa experiência humana registrada no livro. Então, aonde começa tudo, irmãos?
no livro. O livro é o registro de todas as experiências, arte, ciência e religião e cultura. Então, se eu quero ter uma religião saudável e verdadeira, é aqui. É estudando, é aprimorando, é lembrando. Se eu quero ter uma cultura gastronômica, um livro de receita. Não sei pão de queijo. Então eu pego o livro de receita, o que vai me dar? Vai te ensinar a fazer. Arte, entra com coral. O irmão Reginaldo sabe, ele tem o dom, ele tem o talento de ensinar você essa arte. A irmã Estela, dá para ensinar a poesia, basta você chegar perto dela e começar. Então, para os irmãos entenderem melhor, a escrita, gente, foi inventada há 5.000 anos antes de Cristo. E aí todas as experiências, todos os conhecimentos foram registrados no livro. E até hoje isso é válido. Toda vez que alguém descobre uma receita nova, bota onde? No livro de receita. Descobrir uma nova cura para a doença, registra onde? No livro. Então, eu quero dizer para os irmãos que a coisa mais verdadeira que eu já consegui pensar é sobre o valor do livro. A gente vai desenvolver os nossos talentos na medida que a gente gostar de ler. Qual é o valor que você dá para ele? E aí eu vou pedir um pequeno exercício para os irmãos. Você vai imaginar objetos que eu vou te falar agora. Vamos lá. Uma mesa. Recupera isso na sua memória. Pode ser a mesa da sua casa, pode ser uma mesa da igreja, mas eu quero que você veja ela na sua mente. De que cor que ela é? Ela é quadrada? Ela é redonda? Todo mundo teve dificuldade de registrar isso? Tranquilo, né? Alguém não conseguiu visualizar essa mesa? Agora pensa numa garrafa com água. Pode ser azul, pode ser verde, pode ser branco. Nessa mesa que você imaginou, você vai colocar essa garrafa de água. Coloquei a minha aqui agora. Estou imaginando essa mesa, a garrafa está na minha frente. Agora eu vou imaginar um copo. O meu copo. E vou colocar ele em cima da mesa também. Agora eu vou pegar a água que está na garrafa e vou colocar no meu copo. E vou tomar. Que dificuldade que você teve para pensar isso? Nenhuma. Para terminar, você vai colocar o escalímetro na mesa agora. Imagina aí, é um objeto que chama escalímetro. Coloque ele na mesa. Eu não coloquei até o dia que eu vi. Agora eu sei colocar um escalímetro na minha mesa. Mas tem que explicar o que é isso, a gente não sabe. Por que será que não sabe? E aí? Não, eu quero ver. Bota um escalímetro aí na mesa agora. É uma pena que não está no projetor, mas é uma régua técnica que é no formato de diâmetro. Ele chama escalímetro. E serve para você fazer projetos. Como eu sei como é, eu coloquei a minha. O que eu estou querendo dizer com isso? Você teve a experiência da mesa porque você ou teve contato direto com ela, ou alguém escreveu sobre mesa em algum lugar e você viu. Quando a gente compra uma mesa, não vem o manual? Então, eu não li sobre o manual. Então, assim, tudo que existe no mundo, irmãos, só vai fazer parte do seu pensamento se um dia você fizer o quê? Identificar no momento que aprende.
Da mesma forma que música vai ser assim também. Eu vou pensar música porque um dia eu já fui, eu já desenvolvi esse talento em alguma medida. Se eu for pensar em outra coisa. Então, qualquer coisa que o seu pensamento tiver acesso, você um dia vai recuperar e vai dizer o quê? Agora eu sei o que é o escalito. Agora eu sei o que é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agora eu sei o que é um carro. E aí você tem que saber o seguinte, ou você vai viver essa experiência real, ou vai ler a experiência de alguém que está registrado no livro. Pelo tempo de vida nosso, dá tempo de ter todas as experiências que a cultura nos dá? Que a religião nos dá? Que a ciência nos dá? Não. Então, o que é o livro? O livro é uma ponte entre você e o mundo. A gente tem que aprender, irmãos, que quando você lê um livro, você não está lendo o livro, você está fazendo a leitura do mundo. Esse negócio que a escola cobra, de prova, tem que fazer tal, isso é ruim, porque você não pega um livro para fazer prova, você pega um livro para ser a ponte para uma realidade que ainda você desconhece. É igual o escalímetro que eu acabei de falar. A partir do momento que a minha memória captou o que é aquilo no livro, eu já passo a ter acesso. E aí eu já crio um talento. Eu já desenvolvo um talento. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente está fazendo uma leitura do ser humano, da realidade, de tudo que cerca a gente. Se eu tivesse tempo de viver todas essas coisas, o livro seria dispensável. Vamos pensar o livro que tem como tema adultério. É um tema que é pesado e muito negativo? Sim. Mas se eu aprender no livro, gente, é melhor que viver a experiência, não? Está vendo que o livro também te dá coisas negativas para você aprender e dizer, olha, isso aqui eu não faço. Porque pela leitura do livro, eu vi que as consequências disso são tão pesadas, tão negativas e tão problemáticas que eu entendi essa experiência e não vou reproduzir na minha vida. Aí eu desenvolvi o talento da fidelidade. O nosso tempo é limitado? Sim. É muito limitado. Então a gente tem que estar, de certa forma, fazendo igual o servo que tinha 5 talentos e ganhou 10. E a Bíblia fala que ele fez o que, gente? Imediatamente já foi fazer o quê? Desenvolver. Então, quando você aprende um novo conhecimento, a obrigação sua já é de fazer o quê? Vamos montar. Já estou no coral cantando, vou fazer. Já estou não sei aonde, vou fazer. Por quê? Porque o tempo é curto. Qualquer coisa que você aprender, já coloca em prática. Não fique esperando, não. O servo que ganhou 5, a Bíblia fala, saiu imediatamente. E depois que ele recebeu o talento, ele fez. Quando der eu vou fazer, daqui a pouco eu faço, e vai por aí afora. Outra coisa que o livro nos dá, gente, criticar. Irmãos, tem tanta palavra negativa que tem a aparência de ser boa e a gente não sabe identificar igual o escalímetro. Principalmente aonde hoje? Então, quando a gente tem uma leitura bem desenvolvida, qualquer coisa engana a gente? Não, porque na hora que o cara fala, você já faz o quê? Agora, da mesma forma que não apareceu o escalímetro na memória, a crítica vai faltar também, se você não estiver olhando. A leitura. Uma terceira coisa que a gente já está acabando. Todos os livros têm valor? Não. Por incrível que pareça, tem. Só que a gente precisa
entender isso com muita clareza. Olha só, João Calvino é um teólogo que foi muito importante na nossa história de protestantes. E ele escreveu assim: visto que toda verdade procede de Deus, e se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. Além disso, visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em pregar para a sua glória tudo o que é corretamente dito por um ímpio. Ele está falando o que Paulo nos falou. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 5:21. É claro que tem certos livros que, pela temática, você já sabe que não é bom. Agora, tem livros que você só vai descobrir se você... E a ideia, irmãos, é o seguinte: ler não significa concordar e nem fazer igual. É igual o exemplo que eu falei do adultério. Eu posso ler um livro de adultério e chegar no final e não concordar com nada e dizer: olha, aprendi uma coisa que eu não devo fazer. Agora, tem certos livros que a gente já sabe que não dá para ler, não dá para ler mesmo. E aí a gente pega a experiência de alguém: ó, irmão, esse livro dá para ler? Mas de maneira geral, as pessoas fazem o que com qualquer livro? Já rejeita. Eu vou dar um exemplo: gramática. Quem olha para a gramática e fala que é um livro maravilhoso? Ninguém. Todo mundo pega a gramática e dá que valor. Mas é o primeiro livro que todo mundo deveria estudar. Por quê? Porque é um código. Um código que consegue dizer para você qual que é a forma correta de interpretar qualquer texto no mundo. A maioria das pessoas fala o que da gramática? É chato, não vou perder tempo com isso. Para que eu vou estudar isso aí? O que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:21? É o que o Calvino está falando. Eu posso pegar um livro de um ímpio e ler? Posso ou não posso? Posso. Posso concordar com ele? Posso também. Porque se é uma verdade, gente, só pode ter vindo da onde? Deus. Já vem de Deus. Só que usou o ímpio para quê? A Bíblia prova isso quando o burro falou para quem? Balaão. É interessante, né? Um animal foi usado para Deus para ensinar quem? E aí a gente percebe isso. Agora, como é que eu examino se eu não tenho memória, se eu não tenho uma boa leitura da Bíblia? Porque a Bíblia é tipo um gabarito. Eu vou pegar qualquer livro do mundo e vou corrigir ele pela Bíblia. Se a Bíblia aprovar, é uma verdade. Se ela não aprovar, não é uma verdade. Então, antes de qualquer livro, é a Bíblia. Mas se eu não fizer isso, irmãos, eu deixo de ter cultura, eu deixo de ter ciência, eu deixo de ter religião. Porque tem muitos livros cristãos que complementam a Bíblia. E complementam muito mesmo. Né? E aí, em cima disso, eu queria pegar um livro não bíblico e comentar com vocês, a título de exemplo disso. Né? O que eu poderia aprender com esse livro? E ele chama A República de Platão. Platão foi um cidadão grego que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo e que não teve acesso ao Evangelho. Então ele nasceu pagão e morreu como? Pagão. Né? E escreveu esse livro chamado A República. Muito cristão vai dizer: não é a Bíblia, então não posso ler. Mas o que Paulo falou? Examinar tudo. Depois tira suas conclusões. E aí no capítulo 7 do livro, gente, ele conta um negócio chamado Alegoria da Caverna. Alegoria é uma situação inventada por alguém que pode ser
real ou não, e que quer ensinar alguma coisa para a gente. É diferente da parábola. A parábola é uma situação do cotidiano. Todo mundo vivia e todo mundo sabia o que era. A alegoria é um instrumento, fruto do pensamento de alguém, para ensinar alguma coisa, né? Infelizmente, eu não consigo ler, porque é muito, mas eu vou resumir e você tem o direito de ir na internet, pegar o texto e ler também, tá? Para não só confiar no que eu estou falando. A história, a alegoria é mais ou menos assim, irmãos. Alguém construiu um buraco muito grande no chão e virou uma caverna. No meio da caverna colocou um muro. Sua memória tem que ir lembrando isso aí, ó. Da parte que está na parede do muro, várias pessoas foram acorrentadas desde o nascimento. Então eles só viviam aquela realidade. Só tinha isso para eles viverem. E atrás do muro ficava pessoas igual o nosso teatro de sombra aqui, ó. Só que usavam uma fogueira. Então você imagina uma fogueira, as pessoas antes do muro e as pessoas acorrentadas depois do muro. Se eu pegasse um objeto qualquer e colocasse acima do muro, a luz da fogueira ia criar uma imagem na parede. E eu pergunto a vocês, se eu só vivo isso, só enxergo isso, toda a figura da parede para mim vai ser o quê? Aquilo que existe no mundo. Não é verdade? Aí você tem que começar a refletir sobre essa alegoria. Se eu nasci numa caverna, fiquei o tempo todo acorrentado, e toda a imagem que eu via é aquela da parede, o meu mundo só tem o quê? É igual a mesa, é igual o copo, é igual a garrafa. Não tinha outra coisa além dessas imagens. E as pessoas que ficavam atrás do muro escolhiam as imagens. Então você passa a vida toda olhando para um negócio e você chega à conclusão que aquilo é o quê? É o que existe no mundo. Tá? Um belo dia, um dos prisioneiros, não sei como, se libertou das correntes. E quando a gente está com liberdade, gente, o que a gente faz? Quer fazer algo diferente do que faz ali. E aí o que você acha que ele fez? Ele saiu da caverna e foi ver o que tinha lá fora. E aí a gente pensa o seguinte: se você está numa caverna que é escura e você vê o sol, o que acontece com os seus olhos? Você vê o sol. O seu olho vai na hora. Por quê? Porque quando a gente está na luz, os nossos olhos se acostumam. Mas se você ficar só na caverna, você acaba tendo um choque. Só que com o passar do tempo, o olho dele foi se adaptando e ele foi se acostumando. E a primeira coisa que ele viu foi o sol. O sol é diferente da fogueira, não é, irmão? É muito mais bonito. É muito mais quente. Dependendo da hora que você está, nem é bom você ficar, porque queima muito. Então a diferença do que estava lá na caverna, na fogueira, e com o sol, é muito grande, não é não? É muito grande. E é interessante que com o passar do tempo, ele foi percebendo que aquilo que estava na caverna era ilusão, era aparência e era mentira. E o que estava fora da caverna era o quê? Verdadeiro, real, muito mais interessante, mas muito mais interessante. Uma coisa é ver fogueira, outra coisa é ver o sol. E aí, irmãos, ele desenvolveu um talento. Eu vou escrever sobre isso e vou voltar lá na caverna e vou ensinar para essas pessoas que estão lá ainda. Por quê? Porque se está fazendo bem para mim, eu quero que faça bem para o outro também. E ele voltou. Ninguém da caverna quis aceitar o que ele estava falando. E ele estava falando a verdade. Ó, gente, existe uma coisa muito mais bonita que essa fogueira. Lá fora é muito mais bonito. Tem borboleta colorida, tem cachorro, muito mais do que essas coisas que aparecem aqui.
Mas no final das contas, irmão, é igual a parábola dos talentos. Os acorrentados escolheram o quê? Ficar do jeito que estava. Um talento só a vida. Só a vida. E aí o que a gente aprende com isso? Existem 3 tipos de ser humano. Um pagão ensinando isso para a gente. Um que vai ficar iludido por toda a vida, não vai conseguir sair disso, e que na parábola dos talentos é quem? O que pegou o talento dele e colocou aonde? Ele está iludido. Um segundo que é manipulador, né? Tem pessoas que quando tem conhecimento, em vez de passar para os outros, faz o quê? Usa para enganar. Porque os que estavam atrás da parede com as imagens sabiam que o mundo não era aquilo ali. São os falsos profetas. Eles ensinam coisas que não são verdadeiras. E uma pessoa com esforço foi lá fora. Esse é o que ganhou 5 talentos. Esse é o que ganhou 2 talentos. Isso é verdadeiro? Para mim é. Entendi mais a realidade depois desse texto que eu li. É uma verdade? Sim. Então veio de Deus. O cara é pagão? Sim. Mas ele escreveu uma verdade. E como toda verdade vem de Deus, eu ajudo muito aprendendo isso. Sabe qual que é a primeira coisa que eu penso sobre o mito da caverna, ou a alegoria da caverna? São as redes sociais hoje. O Instagram, o Facebook, o Twitter. São essas imagens que está todo mundo vendo aí que não são o quê? Quando eu falo para você, fique menos tempo na rede social e utilize para ler um livro, eu estou sendo esse cara que volta, fala para as pessoas acorrentadas, mas elas falam o quê? O brasileiro hoje, irmãos, é a segunda pessoa que mais fica em rede social no mundo inteiro. E só está vendo o quê? Tudo ali é ilusão. Tudo é para enganar. Não existe uma coisa verdadeira no Instagram. Nem a aparência da pessoa é verdadeira. Por quê? Se eu sou gordinho, eu faço o que lá no Instagram? Eu fico magrinho. Se eu sou careca, eu faço o que lá no Instagram? Então, aquilo lá sou eu? Não, é só a imagem projetada na parede. Qual que é a pior imagem que eu estou vendo na rede social hoje? Aposta eletrônica. Você acha que você vai ganhar dinheiro com aquilo ali, irmãos? O Brasil é o segundo país que mais acessa sites de aposta eletrônica no mundo. Primeiro é a África do Sul, depois é o brasileiro. E a nossa tragédia é tão grande que o Banco Central consegue saber quem que joga por causa do Pix. 10 bilhões de reais vem do Bolsa Família. 10 bilhões de reais. De janeiro a agosto, o brasileiro que ganha Bolsa Família está gastando esse negócio. Não é a pessoa acorrentada, não. Só que é uma corrente simbólica. Não tem uma corrente mesmo física, não. Mas é uma corrente o quê? De talento. O dia que eu aprendi o que é aposta eletrônica, eu nunca cheguei perto. Agora, eu estou lendo um livro. Eu entendi que o mito da caverna não é a Bíblia, mas está me ensinando coisa boa. Hoje eu entendo que rede social é exatamente quem está acorrentado, vendo imagem ilusória na parede. E quando eu falo para alguém, eu já espero que também ninguém preste atenção, porque o mito da caverna é tão interessante que o cara já avisa que quando você fala a verdade para alguém, o que esse alguém fala? Não acredito nisso. E aí vai passando o tempo
É igualzinho um homem da parábola dos talentos que recebeu uma vida que é grandiosa, dada por Deus, e coloca dentro de um buraco. E quando Deus cobra, o que ele fala? Eu vivi desse jeito mesmo. Né? Então, assim, qual que é o valor do livro para mim? 10 milhões de reais. É isso que o livro vale para mim. Por quê? Porque está evitando que eu perca dinheiro em aposta eletrônica. Depois que eu entendi que a caverna do Platão é exatamente a rede social, não espere que eu vou retornar ao WhatsApp, porque eu estou usando meu tempo para ler livro. De vez em quando eu abro o WhatsApp e vejo lá. Mas eu não vou responder na hora que você me mandar. Por quê? Porque eu já entendi que rede social só é o quê? Infelizmente. Agora, a gente pode viver sem rede social? É claro que não. É igual o homem que recebeu 5 talentos. Ele foi lá e fez um bom uso dele. Então, a gente pode fazer um bom uso da rede social? Pode, mas desde que você tenha talentos. E talentos são esses: cultura, religião, ciência e arte. Posso pegar a experiência de alguém que está registrado no livro. Eu economizo muito tempo quando eu faço essa explicação. Então, qual que é o valor que eu tenho do livro para mim? 10 milhões de reais. Valor é diferente de preço. O preço é 20, 30, 40, 100 reais. Mas e o valor que isso dá para mim? 10 milhões de reais. Segundo ponto. Você só vive bem aplicando conhecimento. O homem não recebeu 5? Ele só ganhou mais 5 porque ele fez o quê? Ele aplicou. Ele colocou em prática. Se tem irmão aqui na aposta eletrônica, irmãos, depois desse conhecimento, o que você tem que fazer a partir de hoje? Aplicar. Aplicar, porque senão sua vida piora. Todo o talento que você aprendeu, desenvolveu, você tem que fazer o quê? Aplicar. Todos os livros podem ser lidos, mas nem todos colocados em prática. Outra verdade. Todo livro pode ser lido. Agora, se não tiver gabaritado pela Bíblia, o que você faz? Para mim não serve. Eu só peguei o mito da caverna também, irmãos, como exemplo. Mas você pode pegar Machado de Assis, você pode pegar Luís de Camões, você pode pegar livro católico, tudo. Paulo falou, olha, examinar tudo, reter o que é bom. Né? Para fechar, vamos abrir Provérbios 4:7, aí a gente termina. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Então procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. E aí já te deu os talentos: cultura, religião, ciência e arte. Graças a Deus que a nossa igreja tem uma biblioteca comunitária. Então nem comprar o livro você precisa. A última vez que eu e Graciano fizemos as contas, lá tem 3 prateleiras. Só a primeira já deu 800 livros. Só a primeira. E ainda tem mais 2. Você vai conseguir ler todos os livros que estão lá? Mas se você ler um por mês, você vai descobrir um talento que você não sabe ainda que tem. E depois vai aplicar no mundo real. Né? Então eu agradeço muito pela presença dos irmãos e muito obrigado pela oportunidade.